Eu acho que os veterinários estão um bocado cansados dos clientes. Gostam muito dos cães, mas estão cansados dos clientes. Achas ou achavas que muitos veterinários têm dificuldade em vender o seu próprio valor? E eles têm muito medo que a fatura do cliente seja muito alta. Vamos falar aqui sem anestesia. O que é que na realidade estraga uma relação comercial? Bem-vindos ao Sem Anestesia, um podcast da VetBiz Academy. Aqui falamos sobre o setor veterinário como ele é, com histórias reais, desafios, pessoas que marcaram caminho e conversas que nem sempre cabem nos bastidores das clínicas, hospitais e empresas do setor. Na VetBiz acreditamos que gerir um centro veterinário exige mais do que técnica. Exige comunicação, relação, confiança, serviço, capacidade de escuta e uma coisa que nem sempre se ensina nos livros, que é saber lidar com pessoas. Hoje temos connosco um convidado muito especial. Alguém que provavelmente muitos médicos veterinários, enfermeiros, auxiliares, recepcionistas conhecem há muitos anos. Alguém que atravessou Portugal, entrou em muitos centros veterinários, acompanhou muitas decisões, muitas compras, muitas dúvidas e muitos momentos importantes no crescimento do setor veterinário. Hoje temos connosco o Alfredo Pinho, uma das grandes referências comerciais no setor veterinário português, com um percurso muito ligado à Servive, empresa que durante muitos anos teve uma forte identidade familiar e que mais recentemente passou a integrar o grupo Nuzoa. Mas hoje não queremos falar apenas de equipamentos, queremos falar de relação, de confiança, de disponibilidade, de presença no terreno, de como se constrói uma reputação ao longo de décadas. Não com estratégias pensadas, mas com consistência. Palavra dada e forma de estar. Porque há pessoas que marcam o setor não pelo cargo que têm, mas pela maneira como tratam quem encontram pelo caminho. Alfredo, muito obrigado por aceitares este convite. É um Obrigado enorme a ti, prazer, Diva, uma enorme pelo honra convite. ter-te aqui no nosso Seis Sem Anestesia. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Comecemos, Alfredo, por falar um bocadinho, e antes de falar da Servif, começar a falar um bocadinho sobre ti. Quando olhas para trás, lembras-te do momento em que percebeste que realmente gostavas de estar na estrada com as pessoas, criar relações, falar com os clientes? Sim, desde o início. A única coisa que eu fiz foi a parte comercial. Desde os 18 anos que comecei a parte comercial e até agora tem sido sempre a parte comercial. Já passei por 2 ou 3 mercados diferentes, mas sempre quis estar com pessoas de relação e crio umas relações boas, ou tento criar. E sempre foste uma pessoa de conversa fácil, Sim, sim, tal e qual como eu te conheço? sim, sim, sim. Mais naquela parte mais descontraída, mais nas festas. Mais as vezes. Muito bem. Hoje o setor veterinário está muito diferente em relação ao momento em que tu começaste. Hoje temos grupos, temos hospitais maiores, estruturas mais profissionalizadas, mais tecnologia, mais concorrência. Mas tu começaste numa altura em que muita coisa ainda se fazia com base na relação, na confiança e na palavra. Muitas vezes os negócios eram fechados com um aperto de mão. Como era o setor veterinário quando começaste a vender equipamentos? Era muito mais fácil, realmente. As pessoas ligavam muito mais à relação que se tinha confiança que o fornecedor era aquele fornecedor para a vida toda, depois é só uma questão de tratá-los bem. Eu sou apologista que a coisa mais importante numa empresa não somos nós, não é o CEO, não é a senhora da limpeza, somos clientes. Sem clientes não há trabalho nenhum. Sem dúvida nenhuma. Eu até costumo dizer assim um bocadinho a brincar, mas a falar a sério, que para os marketeers, para a malta que está no marketing, o cliente é o ativo mais importante. Para o diretor de recursos humanos, o empregado, o colaborador é o ativo mais importante. Mas realmente há aqui o nexo de causalidade e efetivamente sem clientes não haveria negócio. Isso faz todo sentido o que tu dizes. E as clínicas na altura eram muito diferentes daquelas que são hoje, na tua opinião? É assim, agora são mais geridas em termos financeiros. Os veterinários não tinham formação de a parte Da gestão, da gestão. certo? Portanto, depois apareceram firmas que ajudam a fazer isso e apareceram os grupos que agora eles continuam a fazer veterinária, mas a gestão são feitas por os grupos. Portanto, é muito mais difícil, por exemplo, vender
na relação, não é? Certo. Porque eu posso vender ao diretor clínico, mas depois o diretor clínico, se não consegue transmitir ao chefe dele, não vou vender nada, de certeza absoluta. Exatamente, exatamente. E sentes que na altura os médicos veterinários estão mais abertos à inovação dentro daquilo que era o conceito de inovação na altura? Sentes que estão abertos a essa inovação Sim. ou era preciso convencer com calma? Não, não, eu apanhei a fase da veterinária quase sem nada e de repente a querer tirar tudo, a ter tudo. Quer dizer, aquilo, e para se vender um raio-x, quando eu comecei há 23 anos, era um problema. Certo. Agora é a primeira coisa que me falam é do raio-x. Portanto, já ninguém vive sem os equipamentos. Que é a coisa mais básica, não é? E quem fala raio-x agora já se fala dos taques, não é? Quer dizer, os Está, taques já se fala das com... ressonâncias, agora já está na fase Já da está na fase da ressonância. ressonância, exatamente. Durante anos a Servir esteve praticamente sozinha no mercado. Por conseguinte, sentiste essa responsabilidade? Ou seja, quando começaste, sentias que eras apenas um vendedor ou sentias também que tinhas um papel de aconselhamento junto dos decisores dos centros veterinários? Não, eu sempre tentei aconselhar os clientes e tratá-los como eles merecem. Que é com, eu costumo dizer que eu sou apologista de um acrónimo que é CRR. CRR, é isso? Sim, O que significa? consciência, respeito, responsabilidade. Ah, muito bem. E tentava fazer isso com os clientes. E sempre com sucesso até hoje. Esse É? trinómio tem tido um Felizmente, sucesso até hoje. Sem dúvida. E a Servir, no fundo, tem uma história muito ligada ao crescimento do setor veterinário em Portugal, até pela antiguidade que tem, e durante muitos anos foi uma empresa de matriz familiar, próxima das clínicas, muito assente na relação comercial e também no suporte técnico. E as empresas familiares têm uma força muito grande, mas têm desafios muito próprios. Tal como a Servir, na veterinária também existem, como tu sabes, muitas empresas familiares. Portanto, estamos a falar de centros veterinários, têm muitas pessoas, muitos familiares, como sócios. E seja clínicas, hospitais, distribuidores, outros stakeholders da indústria veterinária. Onde se misturou trabalho, família, lealdade, esforço, afeto e muitas vezes também decisões difíceis. Com tudo o que tu viveste, que conselhos darias a quem trabalha ou lidera uma empresa familiar no setor veterinário? essencialmente, serem profissionais. Tem que ser profissionais e separar um pouco a família do trabalho que têm a fazer. Sempre trabalhando e dedicando-se, porque os veterinários estão muito dedicados àquilo que fazem. Quase todos, poucos que eu conheço que não são assim tão dedicados. E essencialmente é abstrair-se, abrir a porta da clínica e o resto fica tudo em casa. Certo. Muito bem. Mais recentemente, a Serviv acabou por integrar o grupo Nuzoa, num movimento que mostra também a transformação do setor, ou seja, empresas familiares, distribuidores, fornecedores e grupos ibéricos a reorganizarem-se, a ganharem escala no mercado e a procurar novas formas também de servir o mercado veterinário. Aliás, tem-se assistido a inúmeros movimentos de consolidação no setor veterinário, não necessariamente na área de distribuição, noutros setores também, noutras áreas, seja a nível nacional, seja a nível internacional. Mas quando uma empresa muda de ciclo, há sempre aqui uma parte racional e há uma componente emocional a ter em conta. Quando uma empresa cresce ou é integrada num grupo, como é o caso da Serviv, há sempre o risco de se perder proximidade. Como é que se pode evitar isso? Isso evita-se com trabalho sempre, não é? E continuando a fazer um trabalho de proximidade com o cliente, essencialmente, e estar sempre presente em tudo. Agora, isto mudou muito. Eu, quando comecei, não havia redes sociais, não havia telemóveis, não havia nada. E era tudo muito complicado. Agora não, agora é muito fácil mandar um WhatsApp, mandar qualquer coisa no Facebook, só para as pessoas verem, dizer, olha, este ainda está vivo, não é? Certo, aliás, falas nisso, das redes sociais, e até podemos pegar por aí. Hoje fala-se muito da marca pessoal. Fala-se em LinkedIn, noutras redes sociais, posicionamento, autoridade digital, presença digital. Mas a verdade é que tu construíste uma marca muito antes disso ser uma verdadeira tendência. Não foi pensada, não foi desenhada, não foi, no fundo, centrada sequer à tua pessoa. Foi construída na estrada, nas visitas, nas conversas, nos vários almoços, nos telefonemas, nos favores que ias fazendo, na disponibilidade e na forma como, acima de tudo, tratavas e tratas as pessoas. Tinhas noção de que, ao longo dos anos, estavas a construir uma reputação tão forte no setor? Eu acho que sim. Isto não é premeditado,
mas acho que sabia para onde é que queria ir. Certo, sem dúvida. Eu já ouvi falar de ti em 2009, na altura que eu comecei a dar os primeiros passos aqui num setor veterinário, mas só meia dúzia de anos depois é que tive o prazer de te conhecer. Por que é que achas que as pessoas se lembram tanto de ti? Porque, essencialmente porque sou um gajo poleiro. Certo? Concordo plenamente. Se fosse a começar hoje, numa altura em que todos falam de redes sociais e presença digital, farias alguma coisa diferente? Tentava ser mais técnico em relação ao produto. Mais conhecimento Mas, técnico sobre o produto. sim, Ok. Mas deste porque ponto de. eu conheço o produto por aquilo que veio, não é? Ok, E às vezes explicar ao cliente é complicado. certo. Tens de ter o produto para experimentares e para mostrares e para fazeres, por exemplo, eu adorava saber fazer uma cirurgia. Está quase, Certo, já já quase agora. Já consigo. faltou mais. Já faltou mais. Certo. Mas Vamos falar aqui um bocadinho da venda pela relação. E este é talvez o grande tema deste episódio, que é a venda pela relação. No setor veterinário, muitos profissionais têm resistido à palavra vender, como tu sabes muito bem. Mas a verdade é que uma clínica vende confiança, vende cuidado, vende segurança, vende orientação, vende tempo clínico e, acima de tudo, vende acompanhamento personalizado. E tu és um exemplo muito claro de que vender bem não é pressionar, é criar relação. Para ti, o que é vender bem? Qual é que é a diferença entre vender o equipamento e construir uma relação comercial? é tentar, essencialmente, nós somos o, o transmissor entre o cliente e a firma e entre a firma e o cliente. Portanto, temos de ser honestos, saber aquilo que estamos a dizer e sem prejudicar o cliente ou a empresa, fazer o melhor negócio possível. Há negócios que podem ser muito bons para a empresa e não são para o cliente, e o cliente fica de pé atrás. Se for ao contrário, exatamente a mesma coisa. Se for muito bom para o cliente e não for bom para a empresa, é porque não se está a fazer um bom trabalho. Certo, certo. Portanto, satisfazer de uma forma assertiva aquilo que são as necessidades do cliente, sem impingir, digamos assim. Vamos falar aqui sem anestesia. O que é que na realidade estraga uma relação comercial? Essa não é fácil. Não podiam ser todas fáceis. O que estraga é o engano a vender, por exemplo, podem existir enganos a vender, Ok. não ter um apoio necessário na empresa. Aqui na VetBiz Academy falamos muito sobre gestão, atendimento, comunicação e experiência do cliente. E é uma coisa que as clínicas veterinárias podem aprender com bons comerciais, porque a relação também é uma competência e cada vez mais forte e relevante. Muitas vezes o médico veterinário comunica muito bem, tecnicamente, mas nem sempre comunica valor, confiança e segurança de forma simples para o tutor. Com base nisso, o que é que os médicos veterinários poderiam aprender com bons comerciais? Tentar vender aquilo que é o melhor para o animal, mas olhando para a carteira do cliente também. Ou seja, satisfazer a necessidade do tutor, neste caso do paciente, não é? Mas tendo em consideração aquilo que é o orçamento do Claro, próprio tutor. Ok, muito bem. Ahm, achas ou achavas que muitos veterinários têm dificuldade em vender o seu próprio valor? muito, muito. E isso também foi uma coisa que mudou. Mas tenho muita dificuldade em se vender eles próprios porque eu acho que os veterinários estão um bocado cansados dos clientes. Gostam muito dos cães, mas estão cansados dos clientes. Por eles, conheço muitos que se estiverem fechados numa sala de cirurgia o dia todo, é o dia perfeito. Certo. Eu acho isso horrível. Eu não conseguia estar todo dia fechado. Até porque não sabes operar, não é? Hã? Mas quando falas nesta questão de não saberem vender o seu próprio valor, estamos a falar de quê? Têm receio de falar de quê? No preço? Desvalorizam o tempo e o conhecimento que entregam? Onde é que está o problema, o handicap disto? E eles têm muito medo que a fatura do cliente seja muito alta. Ok. E põem-se, nós nunca devemos saber o bolso do cliente, mas vamos-nos apercebendo o que é, não é? Que é importante, não é? Ou seja, estão mais preocupados com a carteira do cliente do que ele próprio. Exatamente. E esse é um estigma, é um problema que deve ser ultrapassado. Sim, acho que sim.
Muito bem. Há pessoas... Agora com os grupos é mais fácil para ultrapassar. Certo, há uma gestão mais profissionalizada, não é? Para todos os efeitos. Vamos falar aqui um bocadinho de pessoas, confiança e relação e reputação. Há pessoas que ficam na memória do setor por não terem tido o cargo mais alto, nem por aparecerem mais, mas porque estiveram presentes. Porque foram consistentes, porque trataram bem as outras pessoas e porque ao longo dos anos, acima de tudo, souberam criar confiança. E talvez seja isto que faz de ti uma figura tão querida aqui no setor. O que é que a confiança significa para ti, Alfredo? Muito. Quase tudo. Queres detalhar mais um pouco? Sim, posso detalhar. Por exemplo, eu tive uma infelicidade de ter um AVC há 12 anos. Aquilo parecia uma romaria lá dos clientes irem ao hospital. E eu sei que eles faziam, que era difícil para eles saírem das clínicas. E eles iam lá, alguns todos os dias. Sim, isso acaba por ser o reconhecimento daquilo que a tua figura representa no setor, sem dúvida nenhuma. E achas que ser boa pessoa ajuda a vender? Muito. Eu considero-me boa pessoa. E porquê? Porquê que uma boa pessoa consegue vender mais? Potencialmente vender mais? Transmite confiança e segurança a quem está do outro lado. E honestidade, acima de tudo. Honestidade, claro. Sem dúvida. Este episódio também acaba de ter uma dimensão de homenagem, porque há pessoas que ajudam a construir setores inteiros, muitas vezes sem grandes palcos, sem grandes títulos, sem discursos públicos e sem reconhecimento proporcional ao impacto que tiveram. Mas quem esteve no terreno sabe. Alfredo, tens noção do carinho e reconhecimento que muitas pessoas do setor têm por ti? Tenho, acho que sim. Como te sentes em relação a isso? Muito bem, muito bem. Feliz de ter tido uma vida cheia. E com isso também digo, a minha parte familiar, também tenho uma família 5 estrelas, as minhas irmãs, os meus cunhados, a minha mulher, os meus filhos, são todos 5 estrelas, tratam-me todos bem. E eu só não quero dar trabalho. Quero estar sempre assim, conseguir levantar-me todos os dias para vir trabalhar. Com esta dinâmica que te caracteriza. Com esta dinâmica, ou pode ser um bocadinho mais calmo. O que é que gostavas que as pessoas recordassem de ti? Fosse um gajo porreiro que tivesse ajudado também a veterinária a crescer e fosse uma pessoa que tivesse sido importante para a veterinária. Sem dúvida. Na VetBiz Academy temos aqui uma preocupação muito concreta, que é transformar a experiência em ferramentas práticas. A tua experiência deixa uma lição muito importante para os centros veterinários. A relação com o cliente não é um detalhe, é acima de tudo estratégia. Uma clínica pode ter bons serviços, bons equipamentos e bons médicos, mas se não souber criar confiança, comunicar valor e acompanhar o tutor, perde uma parte essencial da experiência. Se tivesse que ensinar uma regra de ouro sobre relação comercial aos médicos veterinários e equipas de recepção, qual seria? Ser justo e conseguir ser o pêndulo entre a empresa e o cliente. E uma coisa que eu não sou, organização. Acho que é preciso, e eu não sou, porque sou dos comerciais antigos. A Está antiga. tudo na cabeça, mas falha de vez em quando falham algumas coisas. Ou no bloco de notas ficou em casa. Exatamente. Muito bem. Alfredo, ao longo desta tua carreira, longa carreira que tens no setor veterinário, há algum episódio que seja mais caricato ou que seja digno de ser partilhado aqui com quem nos está a ver e ouvir? É assim, as mais interessantes não se pode partilhar. Certo, concordo. Tem as mais difíceis e que isso pode, mais caricatas, é as cobranças e as desculpas que nos dão às vezes. Mas tens alguma em concreto que te recordes? Sem mencionar nomes, claro. É melhor não. É É melhor melhor, não ter é melhor, nada. não. É melhor ficar por aqui. Alfredo, queremos terminar todos os episódios aqui do Sem Anestesia com uma pergunta que seja menos técnica e, acima de tudo, seja mais reflexiva. Este podcast chama-se Sem Anestesia porque queremos falar com verdade, mas também com respeito. Queremos perceber o que fica quando se tiram os cargos, as empresas, os produtos, os resultados e as respostas preparadas. Se tivesses que resumir uma vida inteira de relações como a que tu tiveste, numa única frase, sem anestesia, qual seria?
uma vida em cheio. Uma vida em cheio, excelente. E o que é que tu gostavas que o setor nunca perdesse? Continuasse assim na relação, que eu acho que é importante, e estes miúdos novos agora vão comparar tudo com o chat GPT, a internet, com tudo, Modernices. não é? Modernices. Que nós da minha geração, acho que conseguimos ultrapassar isso muito bem até. Certo. Porque no meu tempo não havia nada e eu consegui me adaptar minimamente. Não sou nenhum craque, mas consegui. Pelo menos faço chamadas e recebo chamadas. Uma Certo, das coisas importantes é repor sempre as chamadas que se tem. certo. É Fazer uma callback. coisa que há Certo, muita gente que se esquece. Se o cliente nos liga é porque precisa falar connosco, nem que seja para chatear, mas precisa falar connosco. E às vezes a pessoa, pá, este se te ligou, deve ter ali um problema. Mas eu reponho as chamadas todas. Se tiver um problema, eu estou cá para enfrentá-lo. até porque a Está não tudo bem. devolução é quase que simboliza uma falta de respeito para com o cliente ou potencial cliente, não é? Claro. Portanto, sem dúvida nenhuma. Alfredo, muito obrigado por esta conversa. Foi um enorme prazer ter-te aqui, nos Sem Anestesia. Obrigado a tudo. Hoje falamos de equipamentos, de empresas, de crescimento e mudanças no setor veterinário. Mas, acima de tudo, falamos de pessoas e de relações. E talvez seja esta a grande lição deste episódio. No setor veterinário, a confiança continua a ser uma das maiores formas de valor. A relação não é um extra. A disponibilidade não é um detalhe. A forma como tratamos os outros fica. O Alfredo é para muitas pessoas deste setor a prova disso mesmo. Que uma carreira se constrói com trabalho, presença, palavra, cuidado e humanidade. E é precisamente esse o propósito Sem Anestesia, um podcast da VetBiz Academy. Trazer para a conversa os temas que fazem realmente parte do dia-a-dia dos centros veterinários, os técnicos, os humanos, os estratégicos, os operacionais e também os mais difíceis. A todos que nos acompanharam, muito obrigado por estarem desse lado. Se esta conversa vos deixou uma ideia, uma pergunta ou uma decisão para levar para a vossa realidade, então sentimos que cumprimos o nosso objetivo. Este foi o Sem Anestesia da VetBiz Academy. Conversas diretas sobre o setor veterinário com quem o vive por dentro. Até um próximo episódio.